E aí, turma? Olha só o que temos para hoje. Citologia. Já estudou membrana, já sabe tudo sobre transporte ativo, osmose. Loucura, loucura, loucura. Que vem esse Enem, que vem esse vestibular. Agora, dando continuidade, vamos falar sobre as organelas. Quer chamar de orgânulo? Não tem problema. Organelas, orgânulos, tanto faz. Isso é fisiologia celular. Vamos lá então. A primeira coisa que a gente faz quando estuda organelas, geralmente começamos a falar de ribossomos. Por quê? Tu vai lembrar que o ribossomo é aquela organela que faz a síntese de proteínas. Sintetizar proteínas é a mesma coisa que produzir, que elaborar proteínas. Agora, todos os tipos de células, sejam procariontes, sejam eucariontes, apresentam ribossomos, têm essa função de produzir proteínas. Mas não esqueça, turma, não esqueça que em um procarionte, por exemplo, em uma bactéria, imagina aí uma bactéria. Vamos colocar o desenho aqui de uma bactéria. Qual seria a única organela que você observa em uma bactéria? Bactéria, reino Monera, não apresenta retículo rugoso, nem retículo liso, nem complexo de Golgi. A única organela presente lá no reino Monera são os ribossomos. Anotou aí, né? Inclusive, muitos tipos de antibióticos atuam, por exemplo, impedindo que os ribossomos da bactéria sintetizem proteínas. Isso pode levar ela à morte, por exemplo. Marcou aí, né? Muito bem. Só que agora você vai ver o seguinte, ó. Retículo endoplasmático, é um título geral. E eu dividi a retículo endoplasmático rugoso. Olha os sinônimos. Rugoso, granular ou ergastoplasma. Anotou aí, né? Tudo sinônimo. Esse tipo de organela a gente só vai encontrar em seres vivos com células eucariontes. Não tem lá no procarionte, porque o ribossomo você encontra no reino Monera como a única organela do reino Monera. Agora, lembra que ribossomo também está presente nos eucariontes. Óbvio, né, turma? Só que lá no reino Monera é a única estrutura presente no reino Monera, a única organela presente no reino Monera. As funções do retículo endoplasmático rugoso. Primeira função, transporte de substâncias. Mas professor, transportar o quê? Substância. O que ele produz? O que o retículo rugoso produz? Ele produz também proteínas. Mas por que ele produz proteínas? Porque normalmente isto aqui é a carioteca, então ali dentro fica o material genético. E você vai ver que o retículo rugoso, ele é uma extensão da carioteca. E na sua periferia nós encontramos os ribossomos. Então ele é um retículo que é cheio de ribossomos, por isso o nome granular, porque quando você olha na microscopia, você vê esses grânulos, que quando na verdade são ribossomos. Olha o detalhe que você só tem aqui. Qual a diferença da proteína produzida no ribossomo livre para a proteína produzida no retículo rugoso? Bem fácil entender. Porque esta proteína do retículo rugoso é para exportação, enquanto a proteína produzida no ribossomo é para uso daquela própria célula, uso local. Anotou aí, né? A proteína produzida pelo ribossomo, a célula que vai utilizar. A proteína produzida pelo retículo rugoso é para exportar. Olha um outro macete importante aqui na aula do professor Rodrigo. Olha só, às vezes cai uma palavrinha diferente e a gente fica se debatendo para poder entender o que é aquilo. Porque o que tu espera no exercício? Que pergunte a função, qual a função do retículo rugoso e que tenha uma alternativa que diga sintetizar proteínas. É o muito óbvio. E se não tem essa alternativa? E se no lugar de sintetizar proteínas tivesse sintetizar enzimas? Você marcaria essa opção?
Claro! Você que veio aqui para a plataforma Estudar é Muito Bom, marcaria sim essa opção. Por quê? Porque toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Só tem uma exceção de uma enzima que não é proteína e ela se chama ribosima, ela é um carboidrato, ela se encontra lá no RNA. É só essa a exceção. Marcou, né? Agora, pensa bem, você que faz as aulas aqui na nossa plataforma, você também vai acertar mais uma questão. Não cai a palavra proteína, não cai a palavra enzima, mas cai um exemplo de enzima. Cuidado, hein? Se cair uma lipase, uma pepsina, uma tripsina, quimotripsina, enfim, qualquer nome de uma enzima, a pitialina, a amilase salivar, não fique com problemas. Lembre que tu sabe que isso é uma enzima. E se é uma enzima, enzima é proteína. E se é proteína, vai lá no gabarito, marca mais um acerto para você e depois só alegria, só alegria. Marcou aí, né? Muito bem. Aí você vem para o retículo endoplasmático liso, o REL, o também conhecido como agranular. Mas por quê? Porque se o rugoso tem ali os ribossomos aderidos, o retículo liso é uma extensão do retículo rugoso. Mas detalhe, veja nesse esquema, não há ribossomos aderidos à sua membrana. Se não tem ribossomos, ele é liso, ele é agranular. Turma, olha a função. Todo retículo transporta substâncias. Que substâncias, professor? Aquilo que ele produz. Se o rugoso produz proteína, produz enzima, ele transporta. Agora, se o retículo liso produz alguns lipídios, ele transporta esses lipídios. Agora, preste bastante atenção em mais um macete aqui. Professor Rodrigo, estudar é muito bom. Olha só, lipídios. E se cair na tua prova, em vez da palavra lipídios, cair sintetizar testosterona. Síntese de testosterona. Poderia ser estrógeno, poderia ser, por exemplo, progesterona. Estrógeno, progesterona, testosterona são hormônios sexuais. Só que detalhe, na sua matriz, eles são lipídios, eles são esteroides. Então tu precisa saber, olha só, dá para eu colocar então numa questão e dizer que a síntese de alguns lipídios, como por exemplo testosterona, estrógeno, progesterona, é realizado pelo retículo endoplasmático liso. Anotou, né? Agora, olha o próximo macete. Eu falei agora em hormônios, testosterona, estrógeno, progesterona. Nem todo hormônio é lipídio. Insulina, sintetizar insulina. Tu marcaria retículo rugoso ou marcaria retículo liso? Tempo. Ah, você já sabe. Tu marcaria retículo rugoso. Por quê? Porque insulina é proteína. A gente tem que saber isso também. Insulina é proteína. Se é proteína, é retículo rugoso. É hormônio. Nem todo hormônio é proteína. Tem hormônio que é lipídio. Marca aí, post-it, para a gente acertar mais uma questão. Olha outra função super importante do retículo liso. Desintoxicação. Dá para colocar numa questão a função detox. Ou, olha só, qual é o órgão do teu corpo que tem por função fazer a desintoxicação? Dos alimentos que você come, dos medicamentos que você ingere, porque isso vai liberar sempre toxinas. Vai ser o fígado. Fígado, a maior glândula do teu corpo, o fígado vai fazer a desintoxicação. Tu sabe que as células do fígado chamam-se hepatócitos? E você sabe que se fazer uma biópsia nesses hepatócitos, a gente vai encontrar uma quantidade absurda de retículos lisos? Mas por quê? Por que razão? Porque ali está acontecendo a desintoxicação celular. Função do retículo liso,
desintoxicar, sintetizar alguns lipídios e transportar tudo aquilo que ele produz. Tranquilo, né? Mais uma organela, complexo de Golgi, aparato de Golgi, complexo de Golgi, sistema de Golgi, tanto faz. Bem, antes da gente falar sobre as funções, deixa eu fazer para vocês aqui um esquema super importante para a gente poder entender melhor como é que é mesmo esse Golgi. Tem uns detalhes que eu preciso passar para vocês. Então, acompanhe aqui nesse quadro. Vamos colocar aqui um núcleo, aqui dentro um nucleolo, aqui dentro a cromatina e já vamos fazer aqui um esquema para representar as organelas que nós já trabalhamos até aqui. Então, veja que essa organela, vamos colocar os pontinhos aqui, retículo endoplasmático rugoso. Olha na sua continuidade, o outro retículo, retículo endoplasmático liso. Perfeito, né? Tranquilo. Veja que agora, tanto pode sair aqui do retículo rugoso, como aqui do retículo liso, algumas vesículas. E estas vesículas, dentro delas, nós vamos encontrar algo que foi sintetizado ou pelo retículo rugoso ou pelo retículo liso. Essas vesículas, elas começam a se amontoar e começam a dar origem a pacotinhos maiores, que a gente chama de cisternas. Então você está vendo que aquilo que está acumulado aqui dentro, que foi originado no retículo rugoso ou no retículo liso, começa a ser depositado aqui dentro dessas pequenas bolsinhas achatadas. Cada uma dessas bolsinhas achatadas a gente vai chamar de dictiosomo. E o conjunto de todas essas bolsinhas nós vamos chamar de complexo de Golgi, o complexo ou sistema de Golgi. Veja que essas vesículas que eu coloquei ali agora, a gente chama isso de vesículas de face cis. Então aqui vamos encontrar a face chamada de face cis. Lá em cima, nas vesículas maiores ou nas bolsinhas maiores, vamos ver vesículas que começam a ser liberadas. Então significa, olha como uma célula parece uma empresa bem organizada, com os seus setores, departamento pessoal e outros setores, qualquer setor. Uma célula é muito bem organizada. Veja só, esta vesícula se chama vesícula da face trans. Face trans. Agora vai ficar tudo mais fácil. Olha só, funções do complexo de Golgi. Ficou claro aqui, né? Armazenamento. Tá claro agora que está fazendo armazenamento. Secreção. Olha a secreção, está secretando. Outra função, formação do acrossomo nos espermatozoides. O que é acrossomo, professor? Tá vendo esse capuz aqui do espermatozoide? É rico em enzimas, porque isso que vai ajudar a fazer a fecundação. Quem origina esse acrossomo é o bonitão ali do complexo de Golgi. Outra função, a formação do fragmoplasto nos vegetais superiores. Mas o que é esse tal de fragmoplasto, professor? Olha só, o fragmoplasto, turma, é quando uma célula vegetal, olha essa célula, ela vai se dividir na divisão celular e lá no centro acontece uma divisão. Olha os dois núcleos já formados, é uma telófase, e houve ali um fragmento da célula. Sabe quem que origina isso? O complexo de Golgi. Sabe por quê que eu coloquei ali vegetais superiores? Porque nos inferiores quem faz isso são os centríolos. E nos superiores é o complexo de Golgi. Aí tu me pergunta, professor, quem são os vegetais superiores? São aqueles que não dependem da água para sua reprodução. Quem são, professor? Gimnospermas, araucária, pinos, ciprestes, tuias e as frutíferas das angiospermas. Os inferiores, eles são briófitas e pteridófitas. Bem, turma, olha só, esta é a primeira parte da matéria sobre organelas. Daqui um pouco tem mais.
Valeu, até mais. Tchau, tchau.